Então, essas perguntas o ser humano tem feito há muito tempo. Mas por que o ser humano não está conseguindo até hoje responder essa pergunta? Porque o ser humano, quando ele faz essa pergunta, tentando obter a resposta de uma fonte que não pode responder. E essa fonte é o próprio ser humano. Então ele pergunta a si mesmo: da onde eu vim? Porque eu estou aqui, para onde eu estou indo? Mas ele não consegue responder isso. Porque o que acontece? A primeira coisa que a gente começa a aprender hoje aqui: nós não somos os nossos autocriadores. Nós fomos criados por Deus. Então o ser humano ele não consegue responder essa pergunta porque ele não pergunta ao seu Criador. Porque só o Criador é que pode dar essa resposta. Por exemplo, eu estou segurando este microfone, certo? Esse microfone tem uma marca, tem um fabricante. Quem pode escrever o manual desse fabricante? Só a marca quem criou ele. Geralmente nós brasileiros não gostamos muito de manual, né? A gente compra uma coisa, abre a caixa, a gente pega o manual e joga, mas o produto tem um manual. Por exemplo, vamos pegar lá um carro. Vamos imaginar que a Fiat criou um carro. Ela planejou, ela fez o design, os engenheiros, eles fizeram aquele carro. Pode, por exemplo, a Volkswagen escrever o manual para o carro da Fiat? Não, só a Fiat pode escrever, porque ela que produziu aquele carro. Desde a sua concepção, da ideia dos primeiros engenheiros, eles sabem, olha, a parte desse carro é para isso, a aerodinâmica é para isso aqui. Então, por que o ser humano não consegue responder essas perguntas existenciais? Porque ele está tentando olhar para ele mesmo. Só que o ser humano não é o seu Criador. Quem é o nosso Criador? O nosso Criador, pelo nós cremos, é o nosso Deus. Então, nós temos que fazer a pergunta para Deus. Ele nos criou. E aí nós perguntamos, então, Deus, por que o Senhor nos criou? Deus, da onde nós viemos? Deus, para onde nós estamos indo? Uma vez que eu olho para Deus, que é a origem, Ele é a fonte, Ele é o Criador, aí eu começo a obter, então, as respostas. E a primeira resposta que eu começo já a obter, da onde eu vim? Eu vim de Deus, Ele me criou. E por que Ele me criou? Eu posso já aprender por aqui que Deus me criou para experimentar o seu amor. O nosso Deus, a Bíblia não diz que Ele tem amor, mas a Bíblia diz que Deus, Ele é o amor, Ele é o amor. Mas o que adiantaria Deus ter todo o amor e não ter ninguém para experimentar este amor? O que adiantaria Deus ter todo o recurso e não ter ninguém para poder entregar aquilo? Eu gosto de comparar, é mais ou menos como se uma pessoa, imaginemos que uma pessoa ela está numa ilha deserta, só tem ela, não tem mais ninguém, e ela tem 10 milhões de reais. 10 milhões de reais seria uma quantia boa para você hoje? Seria ótimo, não seria, gente? Só da gente imaginar, saiu até um sorrisão ali já, né? Só de imaginar, imagina se tivesse. A gente já pensa, puxa, eu ia comprar isso, eu ia ajudar aquele meu filho, eu ia ajudar aquela pessoa, eu ia fazer aquilo lá. Mas se você tem 10 milhões de reais, mas você está numa ilha deserta, serve para quê? Não serve para nada. Agora vamos imaginar então Deus, o Criador do céu e da terra, do universo, Ele com tanto amor, e não tem ninguém para experimentar este amor, não tem ninguém para Ele entregar este amor. E o que é entregar amor? Entregar amor não é entregar um objeto. O que é entregar amor? É entregar carinho, é entregar o afeto, palavras de elogio, é você cuidar de uma pessoa. O que você está precisando? Eu quero dar isso para você. Por isso que a Bíblia apresenta Deus como um pai perfeito, que ama o seu filho, que ama dar aquilo. Os pais, eles ficam olhando os seus filhos. O que meu filho não tem? Meu filho está morando fora do Brasil, ele tem um sonho de ser atleta, e ele está morando, e é impressionante, e ele às vezes fica até irritado, porque a gente está conversando assim, de repente ele fala alguma coisa, pai, não sei o que, quebrou isso, eu já entro lá no Amazon, já compro, mando entregar lá. Falou, pai, o que o senhor mandou aqui para mim, pai? O que chegou uma coisa aqui? Não, filho, eu já comprei para você. Pai, não pode falar nada, que o senhor já manda e compra para mim. Eu falei, claro, eu sou o seu pai. Esse dia ele falou assim, pai, o cabinho do celular aqui já estragou, não está carregando o meu celular, já comprei, já mandei entregar. Falei, filho, eu quero cuidar de você, eu sou o seu pai. Deus, Ele é o seu pai, Ele quer cuidar de você.
Ele quer que você experimente carinho. Ele quer te proteger do mal, assim como um pai protege. O pai dá a sua vida por um filho, ele protege o seu filho, ele supre, ele trabalha, ele rala, ele passa aquele apertado no trabalho, muitas vezes tem que aguentar aquele chefe, tem que aguentar aquela situação, né? Assim, um pai, uma mãe, ele quer fazer tudo pelo seu filho, ele deixa de fazer por ele. Por isso Deus criou você e a mim, porque Ele quer que você experimente isso. Deus não criou você, Deus não criou a mim, Deus não nos criou para sofrer. Às vezes as pessoas olham esse mundo e falam assim, esse mundo tão terrível, né? E nós estamos olhando o mundo, parece que, né? Parece não, né? O mundo está cada vez pior, cada vez pior. O ser humano ele está cada vez mais se acabando. E a gente olha assim, puxa vida, Deus ele já conhecia o futuro de todas as coisas. Por que Ele criou esse mundo? Será que Deus não sabia que o homem seria violento, o homem seria tão maligno? E por que Deus criou? Deus não criou para o mundo ser desse jeito. Deus não criou você para sofrer. Deus não te trouxe neste mundo para isso. Você não foi criado, você não está aqui por um acidente, você não foi jogado aqui. Você não é um fruto, meu pai e minha mãe quis. Deus quis você. Talvez alguns podem dizer, não, mas meus pais não me quiseram, eu nasci assim. E seus pais podem ter te desejado, ou seus pais podem não ter te desejado. Deus desejou você. E Ele te colocou neste mundo, mas não é para sofrer. Ele não te colocou aqui para você viver a carência. Ele te colocou aqui para você viver esse amor. Ele é o amor, e por isso Ele nos criou. E tudo isso começou, como a Bíblia diz, lá no comecinho, no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, se a gente voltar lá um pouquinho na criação, a Bíblia diz que Deus pegou essa terra, esse planeta, sem forma e vazio. Pastor, como que era isso? É muito simples a gente entender como que era a terra antes. É só a gente olhar para os planetas que a gente vê aí. Marte, Júpiter, Saturno. Como que esses planetas são? Vazios, não tem nada, não tem vida, não tem nada. E esse planeta era igualzinho a esses planetas. E Deus escolheu esse planeta. E Deus, já começando a demonstrar o seu amor, olha que coisa maravilhosa. Antes mesmo de Deus criar o homem, Ele preparou um lugar para o homem, uma casa, um habitat para o homem. E Ele pegou este mundo e criou essa natureza fantástica. Gente, não sei quanto a você, mas a natureza não é maravilhosa, né? Cada vez que eu olho o que o homem extrai da natureza, eu falo, Deus, o Senhor é maravilhoso. Quando a gente olha a água, a gente olha uma árvore, o que o homem usa de uma árvore, gente? Ele usa tanta coisa, ele usa a madeira, ele usa as folhas, e daqui a pouco já tem uma nova descoberta, essa folha aqui, ela é um remédio, é algo medicinal. Hoje a gente, né, resumindo os animais, então, né, a diversidade, o que a gente extrai dos animais, os produtos que nós fazemos para nos alimentarmos, para aquecer o nosso corpo, tanta coisa, né? E quando a gente ficasse aqui falando da natureza, a gente ficava aqui a noite toda, mas agora a gente vê até recentemente o homem produzindo a energia elétrica do vento, a energia elétrica até do sol. Olha que coisa fantástica. Quem criou tudo isso? Por que Deus criou tudo isso? Tudo Deus criou para o homem. E a Bíblia então diz que Deus pegou um lugarzinho lá nesse mundo, chamado Jardim do Éden, segundo alguns pesquisadores, provavelmente hoje seria na região do Iraque, algum lugar assim, antes de ser tão desértico, né, como é hoje. E ali Deus colocou aquele lugarzinho chamado Jardim do Éden e colocou ali Adão e Eva. E a Bíblia diz que esse propósito de Deus, para qual Ele criou o ser humano, para experimentar o seu amor, né, para criar e colocar neste mundo o reino de Deus, né? A Bíblia fala sobre o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Essa cultura, esse jeito de Deus, os valores, a forma de Deus. Deus colocou Adão e Eva aqui. E olha que algo interessante, esse propósito de Deus foi cumprido. Por um certo tempo, nós não sabemos quanto tempo durou, a Bíblia diz que todos os dias Deus descia até a terra e conversava com Adão e Eva. E cuidava deles. E eu fico imaginando Deus explicando as leis da física, as leis da química, e tendo aquele tempo gostoso. Porém, Deus, Ele
nesse amor todo, nessa graça, né? Graça significa algo que a gente recebe de Deus sem a gente merecer, nesse amor, nesse cuidado todo de Deus. Deus, Ele não exigiu nada do homem, senão apenas uma única coisa. Quantas coisas, gente? Uma coisa. Deus colocou uma árvore no meio do jardim e falou assim: olha, eu não quero que vocês comam do fruto desta árvore. E aí, né, eu cresci na igreja, eu ouvi essa história. Nós temos alguns juniores aqui, pré-adolescentes, e a gente conta muito a história da criação do mundo, né, para as crianças, os juniores. E eu cresci na igreja, e toda vez que eu escutava essa história, eu falava assim: Deus, o Senhor já conhece o futuro de tudo. Por que o Senhor colocou essa árvore no meio do jardim? Por que o Senhor colocou essa única regra: não pode comer do fruto dessa árvore? Veja bem, Deus, eu pensava assim: Deus, o Senhor não devia ter colocado a árvore. Se o Senhor não tivesse colocado a árvore, Adão e Eva não teriam quebrado a regra. E quebrar essa regra, a Bíblia chama de pecado. O que é o pecado? O pecado é quando nós decidimos se rebelar contra Deus. Pecado é quando a gente decide: eu não quero Deus na minha vida, eu não quero esse cuidado de Deus, eu quero viver por conta própria, eu não preciso de Deus, eu dou conta de tudo. Deus, esse negócio aí que eu não sei, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Isso é pecado. Pecado é uma decisão de querer viver sem Deus. E Deus colocou essa árvore, e foi uma dinâmica, nós podemos colocar assim: ó, tenha fruto, se vocês comerem do fruto, vocês estão se rebelando contra mim. E como eu voltando aqui, eu estava falando, eu pensava: Deus, o Senhor não devia ter colocado essa árvore. Até que um dia, estudando a Bíblia, depois já virei adolescente, aquela curiosidade, eu falei: eu vou atrás disso, eu vou descobrir por que Deus fez isso. E até que então eu aprendi por que Deus colocou a árvore. Sabe por que Deus colocou a árvore? Deus colocou aquela árvore no meio do jardim para dar a Adão e Eva a liberdade de escolher Deus ou não. E aí a gente aprende algo muito profundo, que não existe um amor verdadeiro sem que haja a liberdade verdadeira. Eu tenho que dar a outra pessoa a liberdade de querer ficar comigo. Porque se eu faço tudo por ela, mas eu escravizo ela, se eu faço tudo por essa pessoa, e aí depois eu fico jogando na cara dela: olha, se você não ficar comigo, eu arranco tudo. Se você não ficar comigo, você também não vai ficar com ninguém. Às vezes a gente ouve até isso, né? Às vezes a gente ouve tragédias de, por exemplo, geralmente acontece mais entre homem para mulher. O homem, ele olha aquela mulher, ela se torna uma posse dele, e às vezes ele até diz: olha, se você não estiver comigo, você não vai estar com ninguém. E às vezes acontece até tragédias. Mas Deus não faz assim. Deus queria cuidar do homem, como Deus quer cuidar de nós. Só que Deus deu ao homem o quê? Essa liberdade. Eu não quero que vocês fiquem obrigados comigo, eu quero que vocês escolham estar comigo. E aí então o que aconteceu? Adão e Eva, usando dessa escolha, dessa liberdade, que quando a gente, uma linguagem mais teológica, chama-se livre-arbítrio. Eles usaram essa liberdade e rejeitaram a Deus, se rebelaram contra Deus e comeram do fruto daquela árvore. E quando eles comem do fruto daquela árvore, então ali o pecado foi introduzido, o mal foi introduzido. O mal não existia até aquele momento. Então Deus não criou um mundo para ter sofrimento, Deus não criou um mundo para ser desse jeito. Deus criou um mundo para ser harmonioso, em amor, em alegria, em respeito, em paz. Mas quando Adão e Eva cometeram esse pecado, esse mal entrou. Só para a gente poder entender, gente, a nossa mente às vezes não consegue nem compreender direito. Porque antes de Adão e Eva cometerem o pecado, a maldade, o mal, o que é, vamos colocar assim, negativo, não existia. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, as plantas nem espinho tinham. Então não tinha nem como, sabe quando a pessoa assim, até uma pessoa, às vezes a pessoa tem mais boca suja, né? Ela vai mexer na planta, pega um espinho e cutuca o dedo assim e solta um palavrão. Não tinha nem como soltar palavrão, porque nada causava um motivo para soltar um palavrão. Nada irritava, né? Adão e Eva, eles não ficavam irritados. Os animais não eram nem selvagens, nada. Mas quando Adão e Eva cometeram este pecado, essa maldade entrou no mundo. O pecado entrou. O pecado, gente, eu gosto de comparar, ele é igual uma ferrugem.
Você já pegou um pedaço de metal assim, viu aquele metal que ficou no tempo? Aquela ferrugem não é da noite para o dia, ela vai se espalhando. O que o pecado fez? Presta atenção, Deus criou tudo perfeito, mas o pecado, ele estragou o que Deus fez. O pecado corrompeu o ser humano. Quer ver um exemplo disso? No primeiro momento que Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala que eles, por exemplo, eles nem usavam roupas. E a gente não consegue nem entender isso direito, mas eles estavam nus assim, mas não tinha a vergonha, não tinha timidez. A primeira coisa que eles perceberam, já estavam nus, começou um a comparar o outro. E aí eles já sentiram uma vergonha, já foram se esconder. E aí, lembra que eu falei que todo dia Deus chegava para conversar com eles? Naquele dia Deus chegou e falou assim: Adão, Eva, cadê vocês? Por que vocês estão escondidos? Quem que ensinou que tem que esconder quando faz coisa errada? Eles nunca tinham feito nada de errado, mas eles cometeram algo errado, já foram se esconder. E aí Deus chegou para Adão e falou: Adão, o que você fez? Olha o exemplo da maldade que já entrou. Qual foi a resposta de Adão? A resposta de Adão foi ligeiro, né? Numa resposta só, ele já tirou a dele, que a gente fala, né? Já tirou a dele, já não assumiu a culpa, já acusou, já transferiu, já gerou a primeira confusão, a primeira briga de casamento, primeira DR, como a gente fala, já começou ali. Ele já chegou para Deus e falou assim: Deus, a mulher que o Senhor me deu. Olha como ele foi. Quer dizer, a mulher, e eu não fiz nada errado, já culpou ela, e ele tinha errado assim, também junto com ela. E o que ele diz? A mulher que o Senhor deu, ou seja, olha, eu estava aqui de boa, o Senhor inventou a mulher, e ela, a culpa é dela e a culpa é do Senhor, a culpa é dos dois, mas eu não fiz nada errado, já acusando, já tirando a dele. Isso o mal entrou, e por causa deste mal, agora tudo que Deus criou se tornou corrompido, e todos nós, descendentes de Adão e Eva, somos também hoje pecadores. Então vamos pegar a nossa mãozinha de novo, então levante comigo assim, diga assim: Deus me ama, mas eu sou um pecador. Isso, você que está online faz aí também, viu? Deus me ama, mas eu sou um pecador. Pastor, eu sou. Romanos 3, 23 diz que todos, sem exceção de ninguém, pecaram. Nós já nascemos um pecador. Esse mal já está dentro de nós, que é uma outra pergunta também, que quem estuda o comportamento humano tentam sempre explicar por que o ser humano faz o mal. Por que o ser humano faz mal a outras pessoas? Por que você pega, às vezes, uma família, às vezes você tem 2 filhos, os 2 são educados da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto. Por que um se torna mal? Por que um faz o mal para o outro? O ser humano tenta encontrar em respostas. Da onde que vem o mal? Por que a gente tem inveja? Por que a gente tem inveja? Por que a gente não fica feliz quando alguém tem algo? Quem consegue explicar isso? Por que eu não fico feliz quando eu vejo alguém com alguma coisa boa? Por que eu fico triste? Às vezes, vamos ser sinceros, às vezes a gente não consegue nem olhar a rede social. A gente vai lá, olha, está todo mundo viajando, está todo mundo comendo no restaurante japonês, né? Só que a gente esquece que rede social é o palco. Eu costumo dizer, né? Ninguém posta na rede social naquele dia que está sozinho, descabelado, comendo miojo. Ninguém vai postar: estou sozinho aqui em casa, na deprê, comendo miojo. Ninguém posta. Mas no dia que a gente está no restaurante japonês, com os amigos, bacana, a gente posta, né? E aí, quantas vezes a gente olha aquilo lá? Da onde vem a inveja? Por que eu tenho que ficar triste quando alguém tem algo melhor do que eu? Qual é o problema? Se ela trabalhou, conquistou, por que eu fico triste? Ué, o que vai mudar para mim se você tem mais do que eu? Mas por que eu fico triste? Porque eu não tenho a mesma coisa. Aonde vem a raiva? Aonde vem muitas vezes o ódio? Aonde muitas vezes vem a irritação? Tudo isso é o quê? É o pecado que habita dentro de nós. Quando aquela criança nasce, como diz, todos nós nascemos pecadores. Quem é pai e mãe aqui, né, acompanhou o nascimento do seu filho, sabe o que eu estou falando. E quem depois vai ser, vai aprender também.
Quando aquela criança nasce, coisa mais linda, cuticute que só, né? Já é um pecador. Pô, louco, pastor, mas tem 3 dias de vida. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Eu sempre costumo dizer que toda mãe fala assim: meu filho nunca vai chupar chupeta. Mas dá 3 dias que não aguenta aquele choro, né? Manda alguém, vai comprar uma chupeta para essa criança. Aí você põe aquela chupeta, aquela criança faz, ela está com aquela chupetinha, ela joga fora. Mas que criança rebelde! Quem que ensinou essa criança a ser rebelde desse jeito? E assim a gente sabe que vai para o resto da vida, não é? Aí você põe a fralda, ela arranca a fralda. Aí você pega o celular, ela vai lá e arranca o celular. E aí, de repente, é a chave do carro. Quando faz 18 anos, então, está perto de fazer os 18 anos, geralmente mais os meninos, né? Pai, deixa eu dirigir aí. Eu vou ter que esconder a chave do carro, porque ninguém vai desobedecer aqui. E assim é a vida inteira. Mas aonde que ensinou? Aquela criancinha de 2 anos, 3 anos de idade que aprontou, fez uma besteira, quebrou algo, derrubou algo, ela esconde algo. Quem que ensinou ela a esconder as coisas quando está errado? Mas por que isso vem? Por causa disso vem do pecado. Então todos nós já nascemos com essa raiz de maldade dentro de nós. Claro que de acordo com o nosso meio ambiente, aonde a gente cresce, de acordo com as experiências, os traumas da vida, nós vamos tendo inclinações diferentes. Então, um vai inclinar para um lado, outro vai inclinar para um tipo de maldade, outro vai inclinar para outro tipo de maldade. Então, todos nós já temos essa maldade. E aí, agora, a gente chega a um ponto muito importante do nosso plano de salvação, que agora nós temos um grande problema. Qual é o grande problema, pastor? Porque Deus, Ele é amor, certo? Ele nos ama e Ele quer se relacionar com a gente. Só que, ao mesmo tempo, gente, olha que coisa interessante, Deus também, Ele é 100% justo, Ele é 100% puro. A pureza de Deus, a santidade de Deus, ela é muito grande. E Deus, pelo seu lado justo, Ele não pode simplesmente dizer assim, faz as coisas erradas e fica de boa. Nós fazemos isso. A justiça humana, ela é falha. A justiça humana não é perfeita. Mas a justiça de Deus, ela é muito perfeita. O céu, ele é puro demais. Eu gosto de usar uma ilustração. Vamos imaginar que uma pessoa, ela viva 99 anos. São muitos anos, né? 99 anos. Vamos imaginar que nesses 99 anos que a pessoa viveu, ela não cometeu nenhum pecado, nenhuma mentirinha, nada. Só uma mentirinha que ela fez. Só uma mentirinha. Vamos imaginar que aquele senhor de 99 anos, quando ele tinha 7 anos de idade, ele foi tomar banho, e aí a mãe falou assim, filho, você já tomou banho? Mas ele abriu o chuveiro, fechou o chuveiro e não tomou banho. E ele mentiu que tomou banho. Gente, uma coisa boba, né, gente? Com 7 anos de idade, ele mentiu que tomou banho, mas não tomou banho. A gente pode falar assim, pastor, isso aí é uma coisinha tão pequena. E olha, vamos imaginar aqui, vamos tentar ampliar a nossa imaginação. Vamos imaginar que esta pessoa, ela fez só isso de errado a vida inteira. Ela não fez mais nada de errado. Só isso já é o suficiente para não entrar no céu. Louco, pastor, Deus é puro demais. Deus é exigente demais. Será que é só Deus que é exigente? Deixa eu imaginar, vamos pegar, por exemplo, vamos imaginar que eu pego esse copo de água aqui. E eu falo para você, quantas gotas de água tem aqui dentro? Quantas gotas deve ter aqui? 1000 gotas? 2000 gotas? Sei lá, não sei. Mas uma gotinha dessa água é veneno. Você já toma ela? A gente não aceita, né? A gente não aceita um copo de água com uma gota de veneno. A gente já não toma. Para mim, não. Está vendo a pureza de Deus? Então, agora nós temos um problema. Porque Deus, Ele é amor, Ele quer se relacionar, Ele quer cuidar de nós, mas nós estamos podres e sujos nos nossos pecados. Como diz, de ódio, de raiva, de ciúmes, de ira, idolatria, mentira que todos nós fazemos na nossa vida, no decorrer da nossa vida. Então agora nós temos um problema que precisa ser o quê? Resolvido. Então como que esse problema é resolvido? É aí que a gente vai entender esse plano de salvação. Deus já sabia que Adão e Eva iam fazer isso. Então Deus já tinha definido uma solução para o problema. E qual é a solução do problema? A solução do problema é a religiosidade? Não. O que é a religiosidade? É o esforço que o homem faz para chegar a Deus. Mas vamos ser sinceros,
mesmo que a gente possa fazer tudo o que a gente possa fazer para a gente melhorar, vamos imaginar que a gente faça boas obras, a gente faça caridade, a gente tenha um bom caráter. Deixa eu te perguntar, todos nós aqui temos que ser sinceros, essa maldade está dentro de nós, não está? Ela está. A gente nunca vai conseguir se purificar por conta própria. Vai ter aquela invejinha, vai ter aquela mentirinha de vez em quando, que às vezes pode ser inofensiva. Alguém te dá um presente, você não gostou do presente, e aí, gostou do presente? Você não consegue falar, ai, não gostei desse presente. Eu lembro uma vez uma pessoa me deu uma pochete, gente. Nada contra quem usa pochete, tá bom? Se tem alguém aqui que usa, tranquilo, mas eu não gosto. Uma vez uma pessoa me deu uma pochete, gente, mas feia que só. Eu já não gostava, ainda era feia. E aí, você gostou? Gostei. De repente o Espírito Santo só cutucou assim, você mentiu. Eu não tive coragem de falar para aquela pessoa que eu não tinha gostado do presente. Então, mesmo que a gente tentasse se purificar, a gente não ia conseguir. Então, nós precisávamos de uma solução, que não é a religiosidade, o nosso esforço, mas alguém que pudesse arrancar esse pecado de nós, que pudesse nos purificar deste pecado. Se Adão trouxe o pecado, precisava que um homem tirasse, mas não havia homem que pudesse fazer isso. Não havia alguém puro o suficiente. Então, estou resumindo aqui. Então, o que Deus fez? Ele enviou o seu próprio Filho, chamado Jesus, o Filho de Deus, que tomou a forma de um homem, habitou entre nós, não cometeu nenhum pecado e morreu naquela cruz. Por que Deus morreu pela cruz? Porque a Bíblia fala que é no sangue que está a nossa alma, no sangue que está no sentido, o símbolo da vida, né? Se você arrancar o sangue, a pessoa morre. Então, o símbolo da vida é o sangue. Então, Jesus, ele deu a sua vida, morreu na cruz. O seu sangue, ele agora nos purifica deste pecado. E o que a obra de Jesus na cruz faz? A obra de Jesus, ela então nos purifica e ela dá o acesso a Deus. Quando nós chegamos até Deus, com os nossos pecados, que eles ainda existem aqui, o que acontece? Esse sangue de Jesus, ele é como uma marca dizendo, olha, o erro dessa pessoa já foi pago. Porque os erros têm que ser pagos, os erros têm que ser consertados. Então, Deus, ele olha essa marca de Jesus em nós, e nós podemos voltar a se relacionar com Deus. Nós podemos, através de Jesus, poder ter essa comunhão com Deus, amém? Então, vamos fazer de novo com a mãozinha? Diga comigo assim, Deus me ama, mas eu sou um pecador, Cristo morreu pelos meus pecados. Agora levante o outro dedo e diga comigo assim, e eu preciso aceitar Jesus. Agora acontece, aí que vai entrar uma parte do batismo. Então, nós aprendemos aqui, Deus me criou porque Ele quer cuidar de mim. O meu pecado separa de Deus. Jesus conserta isso, Ele faz uma ponte. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Ele é o único caminho para chegar a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Só tem um caminho que chama-se Jesus. Agora, qual entra a minha parte? Eu preciso aceitar isso que Jesus fez. Eu preciso acreditar nisso. Só o fato de Jesus ter feito não é o suficiente. Precisa agora, do meu lado, aceitar o que Jesus fez. Então, para eu poder ter esse relacionamento com Deus, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso aceitar o que Jesus fez na minha vida. E quando eu aceito Jesus, eu recebo então essa comunhão de volta com o Pai. Eu faço essa uma aliança com Deus. E qual é a forma, pastor, de eu entregar a minha vida a Jesus? Aí a forma foi a forma que o próprio Senhor Jesus criou. O que ele disse? Para que a gente possa voltar a ter comunhão com Deus, ele declarou o seguinte, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. O batismo nas águas é o modelo que Jesus criou. É um modelo, é um símbolo que representa a nossa entrega a Jesus. Por exemplo, quando um casal está muito apaixonado um por outro, o que eles fazem? Um casal muito apaixonado, eles fazem o quê? Um casamento. O que é um casamento? O casamento é o amor entre eles? Não. O casamento é um
símbolo daquele amor. É algo que nós criamos, com o tempo foi modificando, né? Então você põe um tapete vermelho, você convida a sua família, você põe todo mundo arrumado, né? Com o pastor a gente faz muitos casamentos, né? Estava agora mesmo aconselhando um casal, dando algumas dicas, né? Hoje tem as plaquinhas, né? Esses dias eu fui fazer um casamento, gente, foi 15 minutos só de plaquinha entrando, né? E a plaquinha diz: agora vem o noivo está arrumado. Agora vem a noiva está, meu Deus, foi entrando plaquinha. E todo mundo, meu Deus, cadê a, né? São coisas que é a cultura. Se você for lá na Índia, o casamento, ele é de um jeito, é o símbolo daquela união. Aqui, por exemplo, na minha aliança, né, na minha mão eu tenho essa aliança, que é o símbolo da minha união com a pastora Thalita. E é esse mesmo dedo aqui, ó, que nós estamos usando, que simboliza o que? A minha união com Cristo Jesus. Então, Jesus, ele criou o batismo. Então, domingo agora, né, em nome de Jesus, nós estaremos vendo vocês aqui. Nesse domingo, o que é o batismo? É como um casamento. O batismo é eu simplesmente externar uma decisão que eu tenho lá dentro. Qual é a decisão? Eu quero experimentar o amor de Deus. Eu não quero viver nesse mundo sem o amor de Deus. Eu quero experimentar este amor. Porque eu não fui criado, eu não vim neste mundo para sofrer. Não é esse motivo pelo qual eu estou aqui. O sofrimento está neste mundo por causa do mal, da maldade do homem. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não quero viver desse jeito. Eu quero sentir paz no meu coração. Eu quero sentir este amor. A partir do momento que eu me batizo, eu tenho essa comunhão com Deus. Pastor, depois que eu me batizar, meus problemas vão acabar? Não. O saldo na conta vai ser o mesmo, de manhã até a noite. Pastor, então quando virar de domingo para segunda, vai aparecer um dinheiro na minha conta? Pode ser que Deus faça um milagre, mas ninguém tem que se batizar para aparecer dinheiro na conta, né? Não é por isso que a gente se batiza. Quando a gente se batiza, não é que eu não vou ter mais dificuldades, porque eu estou nesse mundo, e esse mundo é difícil. O mundo é assim. O mundo, eu posso fazer tudo certo, o outro faz algo errado e me prejudica. Eu posso dirigir corretamente, o outro dirige bêbado e pode causar um acidente. Então, Deus, ele não promete que nós não vamos ter o sofrimento. Mas qual é a diferença? Presta atenção nisso. A diferença é que a partir desse momento, você não caminha sozinho mais na sua luta. Ele segura a sua mão. Ele vai estar com você. Ele diz: eu estou com você todos os dias da sua vida. E aí você vai ter paz. Você vai ter a tranquilidade para resolver o problema. Você vai ter a esperança que no final não vai dar certo só porque tem uma música que diz: fique tranquilo, tudo vai dar certo no final. Mas você tem a confiança verdadeira, porque você sabe que Deus está segurando as suas mãos. Então o batismo nas águas, quando nós descemos as águas do batismo, né, a Bíblia fala que isso tem um símbolo. Nós estamos imitando Jesus. Assim como Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou, o batismo ele também traz um simbolismo. É como quando a gente desce nas águas, é como se fosse a morte daquela velha vida sem Jesus. Quando a gente desce nas águas, é como o sepultamento, né? Jesus foi sepultado na sexta e ressuscitou no domingo. Então a gente vai descer vocês domingo, só tirar na terça-feira lá de baixo. Estou brincando, viu, gente? Né? É algo simbólico, né? E ali, em milésimos de segundo, traz um simbolismo. Assim como eu fui morto com Cristo, e quando eu me levanto dessas águas, eu estou levantando ressurreto com Jesus. Essa nova vida em Cristo Jesus. Essa vida agora que eu tenho aliança com Deus, dessa vida agora que eu tenho esse relacionamento com Deus, porque Jesus não veio para trazer religião, Ele veio para construir um relacionamento nosso com Deus. Nesse relacionamento que agora eu não tenho mais o diabo me escravizando, porque a Bíblia diz que quando a gente comete o pecado, lembra eu falei do pecado? Tem uma expressão na Bíblia que ela fala que o pecado se compara como uma dívida. Cada pecado que a gente comete é como se nós estivéssemos contraindo uma dívida. E quem cobra essa dívida e quem nos faz mal cobrando essa vida é o inimigo, Satanás. Então eu queria que você imaginasse uma seguinte ilustração.
que a gente vai entrando agora já para a última parte. Pastor, por que respondendo uma pergunta, por que eu tenho que me batizar logo? Porque cada dia que eu deixo de me batizar, esse amor de Deus eu estou deixando de experimentar ele. Cada dia que eu não sou batizado, lembra que eu falei que o pecado é como uma dívida? É o diabo me cobrando. Deixa eu usar aqui vamos fazer aqui juntos aqui uma ilustração. Só que no nome de Jesus não vai acontecer com ninguém, tá? Imagina que, por exemplo, você está devendo dinheiro para um agiota. Não sei se alguém já passou por isso. Uma das coisas mais terríveis na vida é você dever dinheiro para um agiota. Ainda mais se você deve para vários agiotas. Esses dias eu atendi uma pessoa, a vida dela está desmoronando, porque ela foi emprestando, né? E eu uso essa ilustração já há algum tempo, e essa semana eu atendi essa pessoa. Ela falou assim: pastor, esses dias eu entrei na hora que eu abri o portão do outro lado da rua, já estava ali um homem da turma lá do agiota. Meus filhos não querem mais sair de casa, porque eles falaram que viram o homem na porta da escola. Na porta do meu trabalho estava lá a pessoa como: pastor, a minha vida é um tormento, e eles estão me ameaçando. Já mostraram a foto: ó, eu vi o teu filho não sei aonde, eu vi não sei o quê, e eles estão pressionando, porque tem que pagar a dívida, né? Que a gente sabe que a agiota não manda cartinha, né? Querido, né? Por favor, lembre-se de pagar a sua dívida. Então você imagina que uma pessoa, ela está ali com aquele agiota, e ele está ali acabando com a vida daquela pessoa, né? Como a gente diz, fazendo daquela vida da pessoa um inferno. Aí alguém olha para você e fala assim: não, eu amo demais você. Eu amo demais. Eu não aguento ver você sofrer na mão desse agiota. E aí ele vai até o agiota e pergunta assim: quanto que é a dívida dessa pessoa? Ah, a dívida dela é tanto. Está aqui, eu vou pagar a dívida. Ó, você não pode mais cobrar a dívida dele. Só que tem uma coisa: você não sabe que a dívida já está paga. E o agiota, por ser um homem mau, e ele sabe que você não sabe, deu para entender? Bugou, né? E ele sabe que você não sabe, eu pergunto, ele continua cobrando ou ele para de cobrar a si mesmo? Por que ele faz isso? Porque ele é mau. Até que alguém chega para você e fala assim: cara, a tua dívida está paga. Por que você está nesse desespero? Por que você está trabalhando 15 horas por dia? Por que você está vendendo as suas coisas? Por que você está sem dormir? A tua dívida já está paga. Você não pode permitir mais isso acontecer. Agora eu pergunto: se fosse você, e você soubesse que a dívida já está paga, quanto tempo mais você deixaria o agiota te cobrar a dívida? Quanto tempo mais você ia permitir essa situação? Não, tá bom, eu sei que a dívida está paga, mas eu vou deixar ele me fazer sofrer mais 6 meses. Não, eu sei que a dívida está paga, mas em março até março eu vou deixar ele fazer ele sofrer. A gente não ia deixar mais um dia sequer, não é mesmo? A gente ia tomar uma decisão assim: chega, eu sou livre, eu estou liberto, essa dívida já foi paga. Por que eu vou continuar sofrendo desse jeito? Eu não aceito mais isso. Agora deixa eu dizer algo no mundo espiritual: Jesus já pagou sua dívida. Jesus já pagou a dívida de todos nós. Quando Ele deu a vida dele na cruz, todas as nossas dívidas já foram pagas. O diabo não pode mais trazer sofrimento sobre a sua vida. Só que enquanto a gente não se batiza, ele continua cobrando. Ele continua cobrando. Agora eu pergunto: faz sentido? Não, eu não vou me batizar agora em domingo, não. Eu vou me batizar em março. Por que eu vou deixar até março? Por que eu vou me batizar? Não, um dia aí, não. Cada dia que eu estou deixando, é um dia que eu estou perdendo de viver o que Deus tem para a minha vida. Por isso, a igreja existe. Por que nós estamos fazendo isso? Muitos aqui de vocês são frutos de células, de pessoas que estão ali. Por que talvez hoje você está aqui e alguém te convidou para vir aqui? Sabe por que alguém te convidou para você vir aqui hoje? É porque essa pessoa sabe que a sua dívida já está paga. E ela te trouxe aqui para você saber disso. Porque ela ama você. E você não precisa mais sofrer na mão do inimigo. Então, quando nós entendemos esse plano de salvação,
nós aceitamos Jesus o mais rápido. Pastor, mas eu preciso aprender mais coisas. Claro que tem. Pastor, mas o senhor falou aqui em 40 minutos, 45 minutos, né? Tem muita coisa para a gente aprender. Mas eu vou aprender o quê? Depois que eu me batizar. Por quê, pastor? Porque depois que eu me batizo, eu recebo muitos presentes de Deus. Então vamos fazer de novo com a mãozinha. Diga comigo assim: Deus me ama, mas eu sou um pecador. Cristo morreu pelos meus pecados. Eu aceito Jesus. Agora levanta o dedinho e diga assim: e recebo muitos presentes. Qual é o primeiro presente que a gente recebe? A vida eterna. O nosso nome escrito no livro da vida. Quando a gente deixar este mundo, eu sei que eu vou estar com Deus por toda a eternidade. Lembra as 3 perguntas? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Vai ter justiça depois da morte. Deus não é injusto. Quer dizer, pessoas fazem tantas coisas, Deus tem a justiça. Então, quando eu me batizo, eu recebo a vida eterna. Olha que outro presente eu recebo: o Espírito Santo, que vai me ensinar tudo o que eu tenho que aprender. Eu recebo o Espírito Santo que vai mudar essa minha vida, porque agora, com a presença de Deus, eu vou ter controle do meu temperamento, eu vou começar a ter controle nas minhas palavras, eu vou ter tranquilidade para resolver as situações, eu vou ter Deus abrindo as portas e me ajudando, né, a vencer as lutas. Eu vou ter a família cristã, que é a igreja, meus irmãos em Cristo que vão me ajudar. Ou seja, são todos os presentes que eu recebo. E cada dia que eu deixo de me batizar é um dia que eu estou deixando de receber esses presentes. Então, domingo agora é um dia de você ser presenteado por Deus. Então, nós encerramos aqui este plano de salvação, esse plano que Deus escolheu para todos nós, esse plano chamado Jesus. Então, não perca mais um minuto.